Mais um curta vídeo entrando no ar, o programa que te mostra tudo o que acontece na cena audiovisual capixaba. E hoje estamos aqui no Palácio Anchieta, onde até o dia 14 de dezembro fica em cartaz a exposição Línguas Africanas que Fazem o Brasil. A exposição aborda a profunda influência de línguas africanas, como o Yorubá, o Ewe-Fon e as do grupo Banto, no português falado no Brasil, e em diversas manifestações culturais do país. Por meio de instalações interativas, videoinstalações, esculturas, filmes e registros históricos, a mostra explora como essas línguas ajudaram a moldar o vocabulário, as expressões e a própria cultura brasileira. E como estamos no mês da Consciência Negra e amanhã celebramos o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, não poderíamos deixar de chamar no nosso programa uma artista que é uma das grandes vozes da arte e da cultura negra no nosso estado. Ela é fotógrafa, documentarista, produtora, distribuidora de cinema, Carla Osório. Carla é mestre em comunicação social, mídia e cultura, consultora da Unesco em programas voltados para a cultura, com vasta experiência em estudo étnico-raciais e atuação destacada em entidades da sociedade civil. Dona de uma trajetória muito diversa, incluindo produtora de festivais e mostras e pesquisadora de cultura negra no Brasil, países africanos e diáspora nas Américas e na Europa. É coautora do livro Negros do Espírito Santo e fundou a Livres Filmes e Artes, uma empresa que atua há 11 anos no mercado audiovisual brasileiro, desde o desenvolvimento de produções independentes audiovisuais até a distribuição às diversas telas. Seu trabalho se destaca por um olhar e sensibilidade voltados para questões que atravessam diretamente sua história de vida e as inquietações políticas e sociais do nosso país. Tá esperando o quê, mulher? Já se passaram 10 anos, parceiro. Festival de Cannes aí. O bagulho é doido, cara. Tiramos, foi muita onda. Me lembro muito bem do Leandro, da Roberta, do Jonathan e eu, embarcando junto com o Fernando e a Kátia para exibir nosso filme pela primeira vez. Diretamente da favela do Rio de Janeiro para a França. E a gente recebe no nosso programa de hoje uma convidada especialíssima, Carla Osório. Querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bárbara. Olha, pensei em começar essa conversa por um âmbito que você já atua há tanto tempo, que é a distribuição. A Carla tem uma empresa, gente, Livres Filmes e Artes, há 11 anos já de atuação no mercado. E antes da gente começar a entrar nesse papo de distribuição, eu queria que você explicasse um pouco o que é a distribuição para o pessoal de casa. Isso é uma tarefa e tanto, hein? Bom, quando a gente fala que vai da produção até a distribuição, é porque quando o filme está pronto para ir para as telas, para as telinhas, seja de cinema, seja do streaming, seja da televisão, a gente não pode mais mexer nele, certo? Então a gente costuma entrar, esses agentes de mercado de distribuição, desde o início. Por quê, Bárbara? Porque a gente pode chegar lá e o filme ter alguma falha que pode comprometer uma obra inteira, sabe? E aí esse BO não pode ficar com a distribuidora, né? Então a gente costuma entrar muito cedo nas obras, desde o desenvolvimento de roteiro e às vezes também escolha de elenco. Ou seja, tentar fazer um universo, construir um universo para que a obra tenha sucesso quando chegar ao público. Não existe uma fórmula de sucesso, certo? Mas assim, né? Alguma segurança. Uma rede de proteção. Filme pronto, a gente primeiro é uma segunda etapa, né? Então tudo que você captou para fazer o filme, você entra numa segunda etapa de captação. Porque existe aquela ideia de que assim, a produção é mais cara, mas existem distribuições que são valores para distribuição que são maiores do que o valor de produção, dependendo para onde você quer que seu filme ande. O Brasil vive uma economia de Estado, né? Então a gente geralmente recorre a editais, e esses editais
vem de um fundo chamado Fundo Setorial do Audiovisual, que é fomentado via uma Agência Nacional de Cinema. O Brasil tem uma Agência Nacional de Cinema e isso é muito importante, que tanto fomenta quanto regula esse mercado. Uma vez captado, a gente vai começar a trabalhar esse filme de como ele vai ser apresentado para o público. Então, coisas que são assim fundamentais. O filme tem que ter um ótimo cartaz. São peças fundamentais de distribuição. A outra é um excelente trailer. E para ter um bom cartaz e um excelente trailer, você também precisa de um designer de público, que é para quem esse filme vai. A ideia é que se você conseguir atingir o seu público-alvo, é o seu público-alvo que vai levar mais gente no cinema. Ninguém vai ao cinema sozinho, às vezes vai, mas enfim, recomenda, e curte. Tem um bom, né? Boca a boca. Exatamente. Então o público-alvo é fundamental. Se você não acertou o seu público-alvo, seu filme está fadado ao fracasso. Você tem a oportunidade de pegar 10 mil agora, ou então ganhar a porcentagem da bilheteria no filme Cidade de Deus. Alexandre, vai lá que pra você ver o cachê e tal. Aí eu falei assim, pra ver o cachê, então tá. Mesmo assim, normal. Cheguei aqui, a mulher fala, pô, tem gato tanto, o quê? O que ele pediu? Os 10 mil reais. 10 mil reais. Maluco, que decisão, né, velho? Pô, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu ia falar, eu quero a bilheteria do filme, meu parceiro, que agora eu ia estar, ó. Carla, e você começa há 12 anos atrás. Como é que veio esse desejo aqui no Espírito Santo, falando, que vontade de entrar para distribuição? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Eu trabalhava com produtores do Rio, diretores. Primeiro a gente tinha um festival de cinema aqui dentro da BD, né, que era o Produção Independente. E a gente fazia muita sessão de filmes, de curtas-metragens locais e sempre fazia uma mostra paralela de longas-metragens, e assim a gente trouxe muita gente para cá, enfim, o cinema muito efervescente nesse período. E eu comecei a ver que tinha mais produtores e diretores do que distribuidores, é o famoso gargalo. Sim. Certo? Muito filme sendo feito e pouca gente para distribuir esses filmes. Eu vi nisso uma oportunidade de mercado, né? Mas daí, você entrar no mercado e sobreviver nele por mais de uma década, necessita de muito fight, de muita coragem, muito trabalho, né? Mas é isso, assim, e eu tinha uma coisa comigo mesmo que era, trabalhei muitos anos na ilha de várias formas, fotógrafo, jornalista de TV, mas eu queria saber se eu tinha gingado, sabe assim? Eu falei assim, bom, e se me colocar lá no mundão do mercado, será que eu sobrevivo? Então era um desafio para mim mesma, né, de mercadejar. Porque isso muda a vida, né? O nosso primeiro filme que a gente põe na sala de cinema é o Cidade de Deus, 10 anos depois, que é um filme que fez 80 festivais. E aí vem eu monto a minha primeira equipe, né? E assim, boa parte dessa equipe que já trabalhou em Cidade de Deus, 10 anos depois, está comigo até hoje. Mas como eu estava entrando no mercado, né? Eu ainda não sabia quem faz trailer, quem foi o melhor designer, quem é o melhor assessor de redes, quem é o melhor assessor de imprensa, né? Porque a gente quer o melhor. Ainda mais quando o filme é seu, né? Sim. Você produziu, certo? E nós ficamos 22 semanas em cartaz com esse filme. Que incrível. Incrível. Pô, decorrer desses 10 anos, cara, aconteceu muitas paradas maneiras, sacou? Muitas coisas negativas também. Teve um período que eu fiquei muito tempo sem fazer nada. Eu achava que eu não ia fazer mais nada, eu queria desistir, mas aí, rola isso, infelizmente rola isso, sacou? Porque ainda ficou muito marcado pelo personagem de Cidade de Deus, porque o Zé Pequeno é um personagem muito forte. Particularmente, eu acho que eu sou capaz de fazer qualquer personagem. Você distribuiu Os Incontestáveis, você distribuiu Presença do Erli Vieira Júnior, ou seja, grandes filmes, né, desse cinema capixaba. Como é que você faz essa curadoria? Como é que você entra nos projetos, cara? Olha, a primeira coisa que é muito difícil dizer não para os capixabas, né, porque eu sou daqui. Mas são grandes filmes mesmo, você tem razão, e são filmes muito diferentes, né? Então, assim, com o Alexandre Serafini, a gente ainda estava com o nosso montador de trailer americano, né? Eu falei, hey guys, olha, é um road movie com rock and roll, sabe? E a gente ainda trouxe o Tunico para ser ator, né? Enfim, Túnica Pereira para ser ator. Maravilhoso. São diretores, no caso do Alexandre Serafini,
diretor estreante, primeiro filme capixaba, esse é o desafio. Como entrar no cenário nacional com um filme desse, né? Então você precisa de algumas coisas, como por exemplo, um ator mais conhecido, era um conjunto de fatores para colocar os incontestáveis no mercado. Já o filme do Erli é uma outra pegada, né? E nós estamos caminhando hoje, a Livres está caminhando hoje, por isso que ela agora é Filmes e Artes, mas para essa direção de filmes mais ligados ao lado artístico. É um filme sobre artistas, Carla, não só, mas filmes também mais ligados para o lado artístico. Começou a gente a procurar novos espaços de exibição, por exemplo, como museus, galerias, porque do mesmo jeito que eu vi há 12 anos atrás uma oportunidade de entrar, principalmente na distribuição para salas de cinema, televisão e streaming, hoje eu estou achando que de novo esse mercado essa pista está engarrafada. E a gente começa a trabalhar outro público com isso também, entende? Um outro nível de fala, um outro nível de debate, porque uma outra marca que a Livres tem é que assim, não existe pré-estreia de filme nosso sem um debate depois, sabe? Sem crítica. Nós da colônia temos uma sensibilidade especial que foi construída por todos os outros pés que nos pisotearam. Nossos pés são calejados, pés bloqueados por traumas, por fraturas expostas, que de um modo sombrio ampliaram a nossa capacidade de sentir. E aí a gente entra nessa questão que eu queria te ouvir um pouco mais criticamente, porque é um dos grandes problemas do cinema no Brasil hoje em dia é a questão da distribuição, que é o que a gente fala, né? A gente faz os filmes e os filmes não chegam até as pessoas. Por que você acha que isso acontece hoje em dia? Eu não gosto dessa frase não, Bárbara. Não. Sabe por quê? Porque eu não sei se está na distribuição ou está na tela, entende? Porque o trabalho do distribuidor é fazer essa curadoria, estou falando já agora da venda, né? E oferecer. Quem vai dizer se o filme vai entrar ou não, como vai entrar, é o exibidor. A gente não tem esse poder, né? Então a gente tem um programador com a gente, que é o nosso programador de sala, por exemplo, e a gente tem um programador da sala de cinema que vai dizer esse filme vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro. Dar dinheiro significa dar público. E tudo isso ainda depende de uma super campanha de divulgação. E campanha de divulgação é caro. Né? Então, assim, eu não sei se o problema, como eu diria para você, convencionou-se a chamar isso como problema de distribuição, porque é a partir da distribuição. Mas a gente precisa garantir espaço na tela, né, para o cinema brasileiro, em todas as telas. Né? E agora a gente está aí nessa briga enorme com as big techs para o streaming, por exemplo. A gente venceu essa briga lá atrás com a televisão. A cota de tela de cinema, finalmente, né, o presidente Lula conseguiu sancionar, mas passamos por anos com essa cota de tela indo e acabando, assim, de forma, uma política muito mal. Exatamente. Eu gosto muito da fala dos grandes produtores, agentes de mercado e etc., mas eu também gosto muito da fala dos cineclubistas, entende? Que diz, precisamos formar público. Essa formação de público não pode parar, né? Então assim, Carla, mas as crianças estão todas no YouTube hoje. Ok, então vamos para o YouTube. Vamos para as telas, vamos para a tela de celular, vamos para todos os lugares. E também não dá para medir tudo por bilheteria, né? Então assim, filmes que têm, por exemplo, grande desempenho de festivais, consegue ganhar um prêmio Cannes, consegue ganhar um prêmio Veneza, e às vezes tem um pouco baixo rendimento. E o que seria esse baixo rendimento dentro da bilheteria? Uma vez eu conversei com uma distribuidora que eu gosto muito, eu falei, nossa, eu estou somando, minha empresa está somando até agora, sei lá, 22 mil espectadores em não sei quantos anos de atuação. Ela falou, Carla, você já parou para pensar nisso? Que levar 22 mil pessoas para a sala de cinema. Mas a gente só fala nas linguagens dos milhões, né? Assim, porque foi 1 milhão de espectadores de Homem-Aranha não sei aonde, não sei quantos mil, sabe? Mas é desse pouco em pouco, né, que a gente forma público. É desse pouco em pouco que a gente garante a diversidade. É desse pouco em pouco que a gente garante a soberania
da língua portuguesa, do como a gente fala no Brasil, dos sotaques, né, das expressões, etc., entende? Eu sempre digo, a gente não pode abrir mão das nossas telas. Preto aprendeu fazer casa de barro e madeira, moendo quitumbo, farinha de macaxeira. Na favela urbana, novo quilombo é aqui, no alto do morro, corre sangue de zumbi. Preto, negro, preto, preto velho, candomblé, roda de samba. São postais que eram enviados de lá para cá, para a Europa, com grupos populacionais de lá, e no verso dizia assim: olha só para esta gente, eles não sabem falar português e quando falam, mais parecem cães a falar. Não, era essa a carga levada para Angola relativamente às nossas línguas. Você trabalha há muitos anos com a cultura negra no Brasil, na África e diásporas, né, nas Américas e Europa. Queria saber como que esse tema surgiu na sua vida. Olha, eu começo com Negros do Espírito Santo, né? 25 anos de idade. E percorrer o Espírito Santo de norte a sul com a seguinte pergunta: para onde foram os negros do Espírito Santo depois da abolição? Os negros sumiram da história no Espírito Santo depois do século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus para o estado. Eu falava assim, bora fotografar isso. E fizemos um trabalho de pesquisa de 3, 4 anos, sabe, assim, de percorrer e de conhecer pessoas e etc. Começa aí mesmo, começa aqui no Espírito Santo e começa com essas, o que a gente chama hoje de quilombos, comunidades negras rurais e urbanas. E aí depois, essa viagem se estende além mar, inclusive. Você vai para Portugal fazer uma residência artística. Como que foi esse processo? Eu começo depois pela Bahia, né? De Salvador. Eu nasci em Salvador, meus pais eram perseguidos políticos aqui no Espírito Santo e eu acabei nascendo em Salvador. Passado Negros do Espírito Santo, eu falo, vou voltar para a Bahia. E a Bahia me deu regra como passo, porque eu tive a oportunidade de viver num território africano transplantado para a Bahia, que é o Ilê Axé, Opô Afonjá. E lá eu queria fazer um projeto que era sobre o poder das mães de santo, porque esses terreiros tradicionais da Bahia, o poder passava de uma mulher para outra durante anos, né? E eu queria entender como que elas se sustentavam tanto tempo no poder. E fotografei, e aí eu acho que meio que eu fui alfabetizada, sabe, em África, dentro de um território no Brasil, que foi isso. Ou seja, nesse processo foram 30 anos de fotografia ou mais. E quando vem a pandemia e a falta de vacina no Brasil, etc., eu resolvo ir para Lisboa para fazer uma residência artística e levei todo esse material para lá. Quando eu cheguei na minha residência artística, eu lembro que eu montei uma série de imagens para mostrar e as pessoas do mundo inteiro que estavam fazendo aquela residência e também os portugueses, elas não se tocavam, assim, eu falava sobre o racismo e as pessoas não se tocavam. Depois da minha apresentação, ninguém veio falar comigo, nem nada. E aí eu fiz o meu primeiro fotofilme, que um fotógrafo angolano virou para mim e falou assim, você não pode só mostrar a imagem, Carla, você tem que falar. E aí eu fiquei 3 meses em Portugal fotografando, eu tinha que escolher o que fotografar, né, dentro desse universo. Eu escolhi artistas, homens e mulheres, escritores, de várias expressões artísticas e ativistas. Montei uma timeline e botei a minha voz em cima para falar sobre a questão do racismo de Portugal, sobre as colônias, as antigas colônias. E eu lembro que quando eu mostrei esse material, foi um boom. Aí sim, deu uma sacudida. A minha curadora falou, você vai ter que ser a última, porque depois do seu ninguém vai poder mais falar aquilo. E aí veio uma proposta nesse mesmo dia de fazer o meu segundo fotofilme, financiado pela
pelo Conselho de Pesquisa Europeu. E esse filme, eu falo que é a coisa mais mágica que aconteceu na minha vida, né? Porque é um álbum de fotografias produzido e realizado no sudoeste de Angola, no final do século XIX, onde os padres espiritanos, que é uma congregação que foi para o sudoeste de Angola, pegava crianças das vilas, levavam para dentro dessa irmandade, dessa congregação, e começavam a dar aulas de formação. E a pessoa, né, a instituição que comprou esse álbum, olhou para mim e falou assim: você faz o que você quiser com eles. A mulher ocupa um lugar de destaque na vida destes grupos, Randa, Muila, Ngambwe. A mulher tem um lugar central. Para já, toda a linhagem, a interligação familiar passa por ela. É matrilinear. Elas são o centro para a educação e moral social. E Carla, esse ano você lançou a 2ª edição de um livro que você é coautora, Negros do Espírito Santo. O que apareceu de novo nessa 2ª edição? Primeiro que o livro ganha um tratamento, né, super especial, de capa dura. A gente refaz a capa dele, a gente faz uma atualização dos termos, né, do que a gente estava conversando antes. Nós não chamamos as pessoas mais de escravos, ninguém nasce escravo, as pessoas se tornam escravizadas. Nós retornamos às comunidades quilombolas que nós estivemos há 30 anos atrás, né, o livro tem 26 anos e a pesquisa dá 30, para devolver esse livro para as pessoas. E a gente precisava muito que as pessoas se orgulhassem da história delas, sim, entende? Então foram doações, nós doamos 350 livros de norte a sul do Espírito Santo, a instituições, a escolas. E vocês fizeram um filme nesse processo também, né? A gente tinha que documentar isso tudo, né? Se alguém falar assim, vocês não fizeram isso, a gente tem que comprovar. Que legal! Esse livro vem somar, né, a nossa oralidade, né, um pouco mais sobre a verdadeira história do negro do Espírito Santo. Nós temos aqui uma das pessoas que compõem esse livro, é Dona Margarida Ribeiro, uma grande griot paneleira que nos representa e que está no Orum. E você está agora com uma exposição belíssima, Territórios Transplantados. Fala um pouco pra gente desse projeto maravilhoso. Pois é, a gente está ocupando mais, né, esse espaço maravilhoso que é o Museu de Arte do Espírito Santo. Mas é isso, são 30 anos de fotografia na parede, todas as imagens inéditas. E o Território Transplantados tem meio que o significado de uma África que vive em nós. Então, a gente tem imagem ali do Espírito Santo, a gente tem imagem da Bahia, a gente tem imagem de Minas Gerais, Cuba, Estados Unidos, em África, Angola e África do Sul, e na Europa, Portugal. Ou seja, e o meu curador, ele trabalhou isso de uma forma assim, de não delimitar, né? Ele botou tudo junto, ele fala assim, porque a gente ser preto em Nova York é ser preto no Espírito Santo, sabe? Meu amor, nossa conversa tá uma delícia, é muito triste ter que encerrá-la, mas encerraremos com uma pergunta que eu acho muito bonita, que é: o que é cinema para você? Olha, cinema é vida, né? A possibilidade de você recontar histórias, ressignificar, de sonhar, o cinema pode te dar. Então, assim, eu digo que se eu fosse uma mulher que nascida no século XVII, eu não daria para muita coisa, não. Mas como eu nasci depois da Revolução Industrial, eu tenho a fotografia e o cinema na minha vida e não abro mão disso. Maravilhosa. Um prazer enorme falar contigo. Volte sempre. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. No Rodando Por Aí desta semana, vamos falar da 6ª edição do Crias Lab, festival que movimenta arte, música e audiovisual. Com o tema Futuros Protagonistas, o evento reúne convidados nacionais para debates sobre juventude, futuro e comunicação. Dentro da programação acontece a Mostra de Cinema Universitário,
com a estreia dos projetos criados nos laboratórios imersivos do festival. Esse ano, a gente teve 2 produções bem legais. No laboratório de videoclipe, a gente teve a oportunidade de gravar a Malu, que é uma artista capixaba, cantora, com o videoclipe Caminhos. Já para o laboratório de curta, a gente fez esse ano, junto com os alunos, a produção do curta Aves Senhoras. São 2 produções muito especiais, independentes da galera que está começando agora. E a gente vai mostrar um pouco para vocês no dia 21 de novembro, na mostra Crias da Quebrada. Crias Lab é uma oportunidade para conhecer novos olhares, novas narrativas e acompanhar de perto o surgimento de futuros protagonistas. E o Curta Vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. E semana que vem tem muito mais, com mais um convidado muito especial que faz a cena audiovisual do Espírito Santo acontecer e mais dicas e novidades do que vem por aí. Eu espero vocês. No meu caso, assim, o meu foco era mais os aviões ali. Eu ficava vidrado, assim, vendo os aviões pousando e tal. Avenida Brasil, vinha os carros passando e tal. Você vê um mundo acontecendo ali. E aí você percebe que isso aqui não é o mundo, que tem mais coisa além disso, né, cara? Tipo, a gente que é de comunidade, a gente tem muita mania de achar que a comunidade é o mundo, né? Mas quando você vai lá pra cima, você consegue enxergar um monte de coisa e você fala, não, tem mais mundo aqui, assim, sabe? Eu acho que isso aí começou a mudar a minha cabeça, assim, já. Se querer ir mais longe, assim. Se querer ir mais longe.